Gente, me dirijo até vocês para tratar de um assunto comentado aqui na cidade, que é possível que aconteça ou não, que chama-se lockdown. E para isso também eu vou trazer aqui a doutora Eliane Nunes, né, que por sinal é minha esposa, para também falar um pouco da parte de saúde, o que seria viável, né, para que isso acontecesse ou não, ok? Eliane, nos diga o que poderia acarretar esse lockdown na área de saúde. Olha, na verdade, o lockdown, ele é eu acho que é a última medida, né, que se toma. É a primeira vez que se fala em lockdown, eu acho que até no nosso país, nunca tinha visto antes. Não tem dado certo em alguns estados, né? A gente vai usar em Santa Rita. Eu também acho que não vai ser eficaz no nosso município, até porque nós precisaríamos de coisas que não possuímos, como logística, agentes de segurança. Por isso, dependemos tanto do governo do estado aprovar ou não o lockdown. Mas por que se chegou ao lockdown? Né? Chegamos ao lockdown porque todas as medidas de saúde foram ineficazes, não foram tomadas em tempo hábil. Existem as janelas imunológicas, né? E aí, quando a gente vai olhar os dados, nós lá no dia 19 de março tivemos os primeiros casos suspeitos, né? E aí a gente não isolou essas pessoas. Até então eram casos que eram síndrome gripal, até que fosse confirmado. Quando foi mais ou menos um mês depois, né, que foi no dia 7 de abril, nós tivemos desses suspeitos, tivemos 2 casos confirmados. Vejam bem, nós tínhamos 5 suspeitos, 2 casos foram confirmados. Esses 2 casos que foram confirmados, gente, se você fizer a história pregressa, o trajeto dessas pessoas, eles já haviam tido contato com várias outras pessoas, até pela falta de informação e porque não foi cumprido o isolamento. Infelizmente, com isso, houve várias outras contaminações. Creio que não só por causa dessas pessoas, porque também tinha muita subnotificação, né? Ou seja, a pessoa vai numa UPA hoje, se for com diabetes, ele é notificado com Covid. Mas aí muita gente fica em casa. O que é que aconteceu? Quando nós tivemos esses primeiros casos suspeitos, nós não preparamos os PSFs. Eles não foram preparados. Então, os agentes de saúde que têm contato com a população direto são os agentes de saúde do PSF. E eles não foram preparados para passar a informação correta para a população. Eles poderiam, sim, ter servido de agentes monitoradores desses pacientes que estavam sob suspeita e não fizeram. Também dependemos do comércio de João Pessoa. E nossos munícipes, eles iam para João Pessoa, voltavam, tinham contato com outras pessoas que não só no nosso município. E aí espalhou-se mais uma vez os casos, né? E aí culminamos com um óbito. Infelizmente, nós tivemos nosso primeiro óbito. E aí, quando se teve o primeiro óbito, o número já tinha crescido exorbitantemente. Outra coisa que nós não utilizamos, ferramenta comunicação. A ferramenta comunicação, ela foi até utilizada, mas da forma incorreta. Porque não se faz comunicação indo para cima de um trio elétrico o dia todo, de máscara, e dizendo às pessoas que a gente já tem tantos casos de Covid. E não, a comunicação ela deve passar para as pessoas segurança, informações da forma mais corretas e absorvíveis possível, numa linguagem onde as pessoas elas consigam entender a gravidade. Conscientizando de forma a população correta. que ela entenda que é necessário, se faz necessário, o isolamento social. Exatamente. O porquê, né, gente? Porque a gente manda nossos filhos ficarem em casa e diz para eles: olha, você vai fazer isso porque isso é o melhor para você. Eu sou sua mãe, eu sei. Mas com um cidadão que tem filho para criar, casa para sustentar, a gente não pode chegar para ele e dizer: olha, você vai ficar em casa e pronto. Você tem que dar uma explicação coerente a essas pessoas. Comerciante, do qual tira seu sustento, se Exato. ficar em casa, não vai ter um recurso chegando. Exatamente. E o recurso emergencial não é o suficiente para manter ele e a família. Exato. E aí o que aconteceu? Lá no dia 19 de março tivemos os primeiros suspeitos. Beleza, não tomamos nenhuma medida eficaz. No dia 14 de abril, veja bem, quase um mês depois, nós tivemos nosso primeiro óbito. E aí a coisa desandou de uma forma assim, que criou-se um caos, que é o que está instalado hoje na nossa cidade, né? Infelizmente o fluxo criado não está funcionando,
porque o nosso gestor vem, fala onde estarão atendidas pessoas, só que a rede não está funcionando. A gente tem várias pessoas aí revoltadas que chegam nos pontos de atendimento e não são atendidas. A gente tem o Hospital Solidário, que infelizmente também não está funcionando, a gente sabe disso, a gente tem colegas que estão lá e passam 24 horas sem ser avaliado no O2 e que passam 12 horas sem se alimentar. Pois é. Então você vê que isso, gente, não é só o Covid é perigoso, tem seu índice de morte, tem realmente, assim, a gente tem que se preocupar, mas vejam que outras medidas não estão sendo eficazes. Uma alimentação que é o mínimo. A gente sabe que tem gente que está tendo que comprar medicação, porque o hospital não se preparou, não por falta de recurso. O recurso ele veio, inclusive nosso município ele recebeu um pouco mais de R$1.300.000, né? É o suficiente, mas não está sendo utilizado da forma correta, como de fato deveria. E aí a gente tem observado, quem é da área de saúde sabe, a comorbidade que mais tem atingido as pessoas que são infectadas pelo Covid, a gente tem observado que o vírus, ele tem matado mais pessoas com diabetes. Ou seja, mas nós, quando estamos na ponta, ou seja, na atenção básica, nós temos essas informações. Todo agente de saúde, ele sabe quantos diabéticos tem na área dele. E se a gente começou a observar, se essa é a comorbidade que mais está sendo acometida e que está levando a mais óbito, então era aí que a gente tinha começado a trabalhar, era com os diabéticos do nosso município. Então hoje, dos óbitos que temos no município atualmente, 18% são diabéticos. Entendeu? Se achava de início que seriam pessoas com doenças respiratórias e não se comportou dessa forma. Também, né? Então, gente, assim, todas as medidas foram ineficazes. Nós temos 3 grandes centros no nosso município. Nós temos o Barão do Abiaí, nós temos o Padre Malagrida e nós temos o Flávio Maroja. Então, e em pontos super importantes, que é Vazenova, Tibiri 2 e o Alto das Populares, onde está o maior índice de óbito, né, e de contaminação. O que é que acontece? Se nós tivermos pegado esse centro, pega-se o centro, treina uma equipe, coloca lá, capacita para atender realmente a população de forma efetiva. Não dizendo que vá lá e a pessoa chega lá e não ser atendida. Porque as pessoas precisavam de acolhimento, as pessoas precisavam de respostas e as pessoas precisavam saber o que fazer. E não ir para casa tomar dipirona e vitamina C, certo? E nós precisávamos rastrear essas pessoas fazendo a comunicação às suas referidas unidades. E o agente de saúde, ele faria essa parte. Não aconteceu nada disso. E hoje o que me preocupa como uma pessoa, né, que trabalha na saúde, profissional de saúde, o que me preocupa nessa fala lockdown, que todo mundo já entendeu o que é o lockdown, o que me preocupa hoje é que as pessoas, elas não sabem como se dá tecnicamente o lockdown. O porquê que a gente depende do governo do estado. Não foi passado para as pessoas como será feito o lockdown. Só foi passado que haverá o lockdown. O lockdown se fala hoje em todos os lugares da cidade. Porém, não dizem à população a forma como se dá o lockdown. A parte técnica, que é o que me preocupa hoje. Quais os problemas que isso vai gerar? Gente, essa situação, ela quando criada e decretada, o nosso artigo 5º, inciso 15º da Constituição Federal, ele garante o nosso direito de ir e vir, ok? A Carta Magna é a maior. Quando decretado lockdown, isso aí vai ficar restrito. Você não vai poder mais estar indo e vindo, a não ser que você comprove realmente os serviços essenciais, saúde, segurança, que está indo de casa para o trabalho e do trabalho para casa, certo? E aí você imagine as pessoas estressadas, as pessoas com medo, e aí vai entrar o poder de polícia, porque os agentes de segurança, como a polícia militar, o bombeiro, se nós tivéssemos também, para ajudar nesse sentido que nós não temos, uma guarda civil metropolitana, então tudo isso seria como? Através de barreiras. O pessoal, vocês já estão acostumados com blitz. Pronto, então é a mesma coisa. Vai se haver blitz nas entradas e saídas da cidade, e as pessoas que estiverem andando na rua, os veículos vão ser abordados
para saber o que é que está se fazendo na rua. Se estiver indo a um mercado, porque os serviços essenciais, como padarias, supermercados, hospitais, farmácias, isso continuarão funcionando. Então, se você não provar que você está se deslocando de casa para comprar um remédio e voltar, você vai poder ser conduzido até a delegacia de forma coercitiva pela polícia ou pelo bombeiro, para que seja feito um TCO, e daí você, mais na frente, ir a uma audiência no fórum, podendo chegar a ser condenado, aí pagar serviços essenciais, né, uma forma, e multa também, ok? Então vejam que a coisa não é tão fácil, por isso que se depende do governo do estado para que se coloque em prática esse lockdown. Aí veja bem, né? Nós teremos uma população doente, apavorada, diante de uma doença desconhecida até certo ponto, que já está estressada, que não tem tratamento adequado. Aí vamos pegar profissionais que estão com carga de efetivo também sobrecarregados. Por sua vez, os profissionais de segurança nossos também estressados e doentes. Vamos pegar 2 parâmetros em pontos e lados diferentes, claro que todos com o mesmo objetivo, que seria a cura, porém a gente vai pegar um policial que tem que se fazer cumprir a determinação. E o cidadão... A partir da decretação do lockdown, reforçando, quem estiver transitando na rua, todos que não comprovarem que estão indo para adquirir um pão, para comprar fazer sua feira no supermercado, é crime. Então, como crime, vão para a delegacia. Então, Major, seria criar um caos dentro do caos. Outro caos. Então, vejam bem, gente, o lockdown é um caos dentro do caos. É um caos para tentar conter outro. O índice de violência vai aumentar, as pessoas já estão sobrecarregadas. O estresse gera isso. Os policiais, pelo que eu vi, estão adoecendo também, não estão tendo também a devida acessibilidade aos serviços de saúde, né? Já estão estressados, doentes. A gente já está vendo aí os óbitos chegando na nossa briosa Polícia Militar. E a população que, por sua vez, também está estressado. E um tem que conter o outro. Justamente. Então, assim, gente, vejam que a situação não é fácil, tem que se pensar, e isto tem que sentar o pessoal que trabalha na área de saúde, gestor, tudo para pensar realmente, porque eu acho que o nosso povo não está preparado para um lockdown. Pois é, e o nosso gestor também não esteve preparado. E aí houve-se tempo e não se houve preparo. Então, eu venho aqui agradecer a todos a atenção, tá certo? Agradeço a você a contribuição nessa área de saúde, né? E forte abraço a todos. E não esqueçam, podem contar comigo, vocês não estão só.